Olá, sejam bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai pular direto para 1954, lá nas selvas e montanhas do Sudeste Asiático, para destrinchar a Batalha de Dien Bien Phu. E olha, não foi só mais um conflito qualquer não. Esse foi literalmente o momento em que as regras da guerra moderna foram reescritas. Para entender de verdade esse quebra-cabeça histórico, a gente precisa criar vários mapas das operações, sabe? Visualizar mesmo a coreografia tática de cada lado. Só assim a gente compreende o peso desse confronto. A grande pergunta que deixou o mundo inteiro de queixo caído na época foi: como é que um exército teoricamente inferior, formado na sua grande maioria por camponeses, conseguiu triturar uma potência militar europeia altamente tecnológica? Parece loucura, né? Mas a resposta está numa combinação absurda de inteligência tática, logística extrema e, claro, uma força de vontade surreal. Bora entender como tudo isso funcionou na prática. Bom, parte 1. A armadilha francesa ou a tática do ouriço. Tudo começa com um plano francês. A estratégia deles era construir uma base fortificada gigante, bem no fundo de um vale, abastecida exclusivamente por aviões. Os comandantes queriam usar essa base como uma isca para atrair o inimigo para o campo aberto e esmagar todo mundo. O X da questão é que eles tinham uma convicção cega, na verdade uma suposição colossal, de que o Viet Minh jamais, em hipótese alguma, conseguiria arrastar artilharia pesada pelas montanhas até lá. Ao criar os mapas das operações da região, os franceses olhavam para aquela topografia e achavam que era um escudo natural intransponível. E foi aí que o bicho pegou. Esse erro de cálculo preparou o palco para um verdadeiro Davi contra Golias contemporâneo. O exército francês apostou todas as fichas na sua própria superioridade tecnológica, achando que as máquinas sempre iam vencer o terreno. Mas a arrogância tecnológica tem um ponto cego imenso. Ela não consegue medir a determinação ideológica. Subestimar a força humana foi um tiro no pé. O que nos leva à parte 2, a estratégia de Giap e a guerra assimétrica. É aqui que brilha o grande arquiteto vietnamita, o general Vo Nguyen Giap. Ele olhou para o mesmíssimo terreno que os franceses, só que enxergou possibilidades totalmente diferentes. No começo, ele até pensou num ataque rápido, coisa de 3 dias. Mas, quer saber? Ele parou, avaliou melhor as defesas e mudou totalmente de ideia. Ele adotou um novo mantra: ataque seguro, avanço seguro. Ele cancelou aquela ofensiva suicida e transformou a operação numa guerra de desgaste brutal que duraria 55 dias. A estratégia dele se apoiou em 3 passos muito claros. Primeiro, um cerco prolongado para ir cansando o inimigo. Segundo, e esse é o grande pulo do gato, posicionar a artilharia pesada lá no alto das montanhas, muito bem camuflada, apontada direto para as bases francesas. E o terceiro passo foi criar uma rede de trincheiras para ir sufocando a pista de pouso até cortar a única linha de vida deles. Um verdadeiro checkmate desenhado minuciosamente. Parte 3. O milagre logístico, o verdadeiro motor humano dessa história. Para fazer a tática do Giap funcionar, o Viet Minh precisava realizar o impossível no meio daquela selva implacável. E aqui os números dão a dimensão do negócio. 250 mil pessoas. Esse era o tamanho da mobilização civil. Eram os Dan Cong, camponeses, mulheres e trabalhadores comuns que viraram a espinha dorsal invisível da linha de suprimentos. Sustentar um cerco gigante sem rodovia pavimentada ou caminhão moderno foi na base da força humana. E como as coisas chegavam lá? De bicicleta. A ironia máxima da história é que muitas dessas bicicletas eram fabricadas na própria França, reforçadas criativamente com madeira e bambu para aguentar de 200 a 300 quilos de carga. É de explodir a cabeça imaginar milhares de pessoas empurrando 200 quilos a pé no meio da noite para evitar bombardeios, subindo e descendo centenas de quilômetros de ladeiras cheias de lama. E olha só o nível de sacrifício exigido. Pensa naqueles canhões pesadíssimos de 105 milímetros. Eles eram desmontados e puxados no braço com cordas e inclinações que chegavam a bater 60 graus, centímetro por centímetro, debaixo daquela chuva torrencial. Há relatos históricos fortíssimos de soldados que simplesmente se atiravam debaixo das rodas da artilharia para impedir que os canhões rolassem ladeira abaixo, um testemunho surreal do fervor inabalável daquelas pessoas. Parte 4. Trincheiras e artilharia. A fase do sufocamento. Com a armadilha pronta, a base francesa virou uma verdadeira panela de pressão. O contraste no terreno diz tudo. Os franceses, com toda a confiança do mundo, largaram a artilharia deles a céu aberto, lá no fundo do vale. Já o Viet Minh escondeu as armas em cavernas profundas nas montanhas. Eles atiravam e recuavam imediatamente.
Quando as bombas começaram a cair, o choque lá embaixo foi absoluto, porque os franceses simplesmente não achavam os canhões inimigos. O desespero foi tão grande que o comandante da artilharia francesa, o coronel Piroff, tirou a própria vida logo nos primeiros dias de batalha. E enquanto chovia a bomba lá de cima, no chão a realidade era um inferno de lama. Inspirado nas táticas da Primeira Guerra, o Viet Minh cavou centenas de quilômetros de trincheiras que pareciam tentáculos quando a gente olha para os mapas das operações, estrangulando os fortes um por um. E as condições de vida, nossa, eram desumanas. Estação das monções, água na cintura, surtos de malária, disenteria, mas a determinação manteve as tropas focadas, enquanto o moral francês derretia dia após dia. Então veio o golpe final. A artilharia antiaérea vietnamita simplesmente fechou o céu. Em pouco tempo, a pista de pouso lá no vale foi completamente destruída. Isso significava 0 suprimento chegando, 0 reforços e, tragicamente, impossibilidade total de evacuar os milhares de feridos. A base virou uma ilha afundando num mar inimigo. Parte 5. O colapso e as consequências da queda. Sem munição, exaustos e totalmente isolados, a fortaleza dita inexpugnável desmoronou. A linha do tempo mostra que em 7 de maio de 1954 aconteceu a rendição oficial, com 11 mil soldados franceses capturados. Esse colapso levou direto aos acordos de Genebra, dividindo o Vietnã e tirando a França de cena de uma vez por todas. E mais do que isso, o cenário que sobrou preparou o terreno direitinho para o próximo conflito devastador, a Guerra do Vietnã com a entrada dos Estados Unidos. O impacto disso foi um terremoto global. Dien Bien Phu provou por A mais B que potências coloniais podiam sim ser derrotadas em combate direto, e essa ideia se espalhou como fogo. Inspirou movimentos de libertação por toda a África e Ásia, e de quebra colocou de vez o nome do general Giap na história como um dos maiores gênios táticos do século XX. Para fechar nossa análise, fica uma reflexão vital. Dien Bien Phu é o exemplo perfeito da ilusão perigosa de achar que a tecnologia resolve tudo. Se os impérios coloniais da época não tivessem subestimado de forma tão bizarra a força de vontade e a capacidade de organização dos povos colonizados, quão diferente seria a história do nosso mundo? É o tipo de pergunta que mostra que, no fim das contas, guerras não são vencidas apenas com máquinas, mas com pessoas. A gente espera que essa exploração tenha trazido novas perspectivas para todo mundo que assistiu. Até a próxima análise.